Matei meus pais e torturei meu irmão psicologicamente por anos. Tadinho, ele fez isso pra proteger todas. Destruí Konoha e matei o Jiraiya e milhares de ninjas. Tadinho, ele viveu em tempos de guerra. E bom, o Sasuke vocês já sabem, né? Eu ia até falar sobre o que todos pensam sobre o Sasuke e sua posição, como ele chegou a ser um dos personagens mais odiados e excluídos em termos de vilão. Até porque ele não foi bem um, né? Mas isso e outras coisas eu falo um pouco mais em um outro vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal, então caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, mas agora a questão é um pouco sobre outros vilões, mas não qualquer vilão, e sim os melhores vilões, que segundo os fãs dizem ser. Isso se deve pela história triste que cada um possui, pois se tem uma coisa em comum entre eles, é justamente isso. E o que consequentemente fizeram terem ideais distorcidos por essas experiências ruins. Mas até onde eles foram capazes de ir, muita gente se esqueceu ou só ignoraram mesmo, o que em algumas situações soa um pouco estranho. Então eu vou comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. O primeiro deles temos o Raiz Orochimaru. Naruto clássico, principalmente, foi um dos personagens mais icônicos e sem dúvida um dos mais marcantes. Isso se deve ao seu perfil peculiar e assustador. Senins lendários nessa época era o ápice de forte. E por ser um renegado que ia contra os ideais da vila e tinha um plano genocida contra ela, só causava tensão e intimidação e deixava as coisas um pouco mais interessantes. E sua busca pela imortalidade, que era o que o movia, justamente por no passado não lidar muito bem com o sentido da vida, por ter perdido seus pais desde muito novo. No meio do caminho por essa cura, ele passou a ser pesquisador e experimentador da causa, com, claro, vários receptáculos, ou melhor dizendo, cobaias. E quem entrasse no caminho dele, não importava como, para saciar essa vontade, era eliminado de alguma forma. Ou seja, de um jeito ou de outro, ele praticava o que ele temia. Vários crimes cometidos e a lista só aumentando. O maior procurado e até convidado à vila como se nada tivesse acontecido, mas nunca condenado por nada que fez. Itachi Uchiha entrou na Akatsuki após o assassinato do clã inteiro, e após isso também foi um dos mais procurados. De fato, no começo, ele parecia um vilão, mas ao decorrer é descoberto um objetivo maior: evitar guerras e mortes. Ao mesmo tempo que ele fragiliza a vila, matando a força militar do lugar, e deixa uma criança psicologicamente abalada, causando dor e sofrimento para ele também. E a traição da vila, porque ele sabia que a busca pelo poder fora dela era iminente, fazendo-o tomar o mesmo rumo que ele tomou. E muitas vítimas foram feitas nesse período também. Obito Uchiha, aliado do mais poderoso e legítima personificação do que é ser um vilão, Madara Uchiha, e também forjador do mal entendimento que ocorreu em períodos de guerra, onde seu antigo parceiro de equipe matou a pessoa que ele mais amava de forma acidental, e com isso nada mais importava, nem mesmo o Hokage que um dia ele quis tanto ser. No caso, o atual só estava querendo proteger a vila e mais vidas, e que coincidentemente não era qualquer pessoa, e sim o seu sensei, fazendo ele pôr a vida dele e o da sua esposa e o da vila na balança, onde preferiu se sacrificar pelo bem maior, além de comprometer a vida do próprio filho com um demônio dentro dele. E ver a destruição da vila sob seus olhos com a invocação desse demônio tacando terror no lugar, é até irônico pensar que essas mesmas pessoas que tanto o ajudavam e acreditavam nele, ensinando a verdadeira importância de um ninja, foram mortas por ele. Agora o caso que eu acho mais estranho de todos é o do Nagato. Com certeza a morte do Jiraiya foi a mais marcante, porque como ele era alguém que a gente conhecia há bastante tempo, faz sentido a gente sentir falta ou ter um pouco mais de consideração. Na tentativa de parar os seus antigos discípulos, inclusive o único que se prontificou a ajudá-los e a ensiná-los a se defenderem de pessoas ruins. Mesmo assim, eles não conseguiram enxergar uma devoção boa e acertar o caminho a ser seguido. O diálogo dessa vez não funcionou, então sem remorso nenhum, eles o mataram, praticamente como uma tortura. O Pen e o Nagato são sim personagens muito da hora e hypados e tudo mais, vamos se dizer assim, mas lembrando que ele foi o mesmo que matou o Jiraiya, o personagem que a gente também tanto gostava. Enfim, o que se percebe é os nossos gostos serem bem extremos, tipo gostar do herói assim como do vilão, mesmo que um dia esse vilão venha matar o seu herói. E no final das contas, qual você mais gosta mesmo? O problema é a diferença de tratamento de um pros outros. Talvez o verdadeiro vilão é quando tem plena consciência do que tá fazendo. E no caso, acho que todos estavam assim quando se tornaram um, sem pensar duas vezes, mesmo que ontem tava tudo bem.
e agora já tá decidido. Não existe um tempo. Uns não foram condenados como deveriam, mesmo quando tinham a chance. E às vezes parece até que é brincadeira, porque coincidência ou não, todos eles tiveram de alguma forma ligação com o mal que estava por vir daquela época. A ascensão da reencarnação de uma maldição vinda de tempos, e o que causou muita coisa no anime. Bom, mas e você? Se identifica com a questão? E ainda gosta tanto de um desses tão aclamados vilões? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, beleza? O vídeo vai terminando aqui, então vejo vocês na próxima. Até!